Olá você! Agora a gente vai fazer uma aula sobre ontologia. A palavra ontologia, apesar de ter sido formada na época contemporânea, ela nos remonta ao grego, o idioma grego. A palavra ontologia é formada por dois radicais gregos. Onto quer dizer ser e logia, logos quer dizer linguagem ou lógica. Então, ontologia é um termo que nos remete à possibilidade de tomar uma lógica, ou ter uma linguagem do ser. A primeira palavra que a gente precisa compreender é a palavra ser. A princípio, a palavra ser, ela remonta à totalidade. É possível a gente afirmar a totalidade? É possível a gente ter uma compreensão da totalidade? E aí, normalmente a gente se localiza apenas espacialmente, a gente fala todo espaço, né? O espaço Rio de Janeiro, o espaço África. Então a gente, no senso comum, a gente tem essa compreensão de todo pautada no espaço geográfico, simbólico geográfico, mas quando a gente fala ser, a gente também está evocando a possibilidade de tempo. Então ser é passado, presente e futuro, a totalidade. Agora a gente pode se perguntar se o ser de fato ele existe, se a gente pode afirmar a existência dessa compreensão de que algo, uma palavra, possa comportar tudo, tanto todos os espaços quanto passado, presente e futuro. A ontologia evoca essa possibilidade de afirmação de todos os tempos, uma palavra só para designar todos os tempos e todos os espaços. Essa palavra é totalidade. A princípio, a ontologia, ela parte do pressuposto de que o ser exista e ele possa ser evocado numa palavra, que é a palavra ser. A princípio, quando a gente fala ser, a gente considera que o não ser não é, apenas o ser é. Uma outra oportunidade, a gente vai situar o contexto filosófico de surgimento dessa possibilidade. Hoje a gente só quer falar sobre essa modalidade de pesquisa da filosofia, que é a partir da ontologia, que se atém a falar do ser enquanto totalidade. E a gente hoje também quer situar que esse ser, ele não se dá apenas geograficamente. A princípio, ele também evoca a possibilidade da gente falar em todos os tempos, passado, presente e futuro. E é um problemão, é uma questão filosófica, talvez a mais importante questão filosófica, é se há essa possibilidade da gente falar do ser em si. Há o contexto nosso, o contexto do pensamento ameríndio, que está situado no contexto histórico, a partir de uma afirmação, muitas vezes sem consciência, de que aqui nessa terra houveram índios antes da invasão dos povos portugueses. Então aqui especificamente no Brasil, a gente está no contexto em que haviam os povos originários, que são os povos indígenas, e vieram posteriormente os povos europeus, especificamente o povo português, invadir essa terra. Então eu acho oportuno, considero oportuno, a gente primeiro saber se para os povos originários existia esse contexto do ser, se é importante para eles essa noção filosófica do ser. E aí a gente vai poder evocar que para os povos indígenas essa noção de ser como capaz de abranger todas as coisas, e mais do que todas as coisas, todos os tempos, ele é equivocado. Por quê? Os povos ameríndios, eles estão situados numa compreensão que parte da possibilidade da gente falar do estar. Então, a língua portuguesa especificamente tem essa oportunidade de diferenciar ser e estar.
E aí os povos indígenas, eles optam pelo ser como algo problemático e que requer uma modalidade de tempo específica, que é o tempo da eternidade. E aí a gente pode problematizar. O tempo da eternidade, ele existe? Hoje, mais do que todas as épocas, a gente pode questionar essa existência em si de todas as coisas, a eternidade, que está implícita na noção de ser, né? A eternidade. Falar em ser inclui... Bu! Não, desculpa, a gata aqui tava fugindo, a gente pode continuar daqui. Bu, fica quietita. Fica quietita. Então, a gente falar de ser evoca a possibilidade aí de a gente contrapor ser e estar. Enquanto o estar, ele é relegado a um tempo específico, o ser seria capaz de combinar todos os tempos em função da eternidade. E hoje, justamente, como a gente estava falando, é possível problematizar essa colocação da eternidade como lugar privilegiado a partir do qual se possa originar o conhecimento. Então, as tribos, mais especificamente, a nação indígena no Brasil, ela se coloca como um problema a noção de ser em detrimento do estar. É melhor a gente se situar no estar, porque a gente pode, no estar, compreender o como se dá essa existência que é de cada um. Então, de uma forma, em outras palavras, a gente pode falar de uma colocação do problema do ser, da ontologia, como atrelada a um elogio de um conhecimento em detrimento de outros. E aí hoje a gente tem no pensamento chamado ameríndio uma investigação que levanta esse problema do ser enquanto atrelado à eternidade como princípio que faz com que a gente coloque um determinado modo de ser como privilegiado em detrimento de outros modos de ser. E aí esse pensamento crítico considera que a gente precisa elogiar o estar e não o ser, porque no estar a gente pode descobrir o que está, e no ser a gente sempre está evocando como privilegiado esse lugar de situar-se num conhecimento ou uma ética, inclusive, né, uma forma de comportamento que possa vigorar para todos os seres na eternidade. E isso é um problema. Então, assim, de uma forma resumida, estão contrapostas as noções, o perspectivismo, ou seja, a noção de que cada perspectiva seja importante para compreender cada situação, e a ontologia, que considera que primeiro a gente parte do ser enquanto totalidade, primeiro a gente parta de uma compreensão de que a totalidade exista e ela possa ser invocada no âmbito de um pensamento ontológico, e de outro lado, então, justamente o perspectivismo, a noção de que cada perspectiva é que existe e a gente pode investigar cada perspectiva e a gente pode abrir o conhecimento para cada perspectiva, como, por exemplo, a perspectiva da árvore, né? A gente, para cultivar uma árvore, a gente pode ter atenção à perspectiva da árvore, para ela ser forte, vigorosa. Ou então a gente está no contexto de ser, em que não existe tanta perspectiva da árvore, mas existe o ser, onde estão abertos árvore e aquela que cuida da árvore. E aí é o ser. Tá claro? Pode parecer um pouco difícil de compreender, mas vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiser,
o mais interessante é que a gente possa evocar essa distinção de um conhecimento que se queira ontológico, enquanto pautado no ser enquanto totalidade, e esse ser como um espaço ou um tempo voltado para a eternidade, em que se possa afirmar aí a totalidade. E de outro lado, o perspectivismo, a compreensão de que a gente não pode falar sobre o ser, porque a gente não tem a possibilidade de compreender a diferença no âmbito desse ser que se quer eterno. E aí no pensamento ameríndio, no pensamento contemporâneo ameríndio, tem uma evocação de que quando você faz o elogio do ser, a gente esquece da importância do estar. E aí que a gente possa fazer um elogio do estar em detrimento do ser, é aquilo que a gente quer colocar para essa aula. Tá bom? Um beijo no coração. Tamo junto.